Imagine olhar para o céu noturno e perceber que aquilo que vemos estrelas, galáxias e nebulosas representa apenas uma fração minúscula do que realmente compõe o cosmos. Por trás desse véu visível, existe uma estrutura colossal, invisível aos olhos humanos, mas que molda todo o universo conhecido. Essas são as chamadas teias cósmicas, compostas por filamentos gigantescos de matéria escura, gás e galáxias, conectando tudo como se o cosmos fosse uma imensa rede tridimensional. Até poucos anos atrás, essa estrutura era algo teórico, sustentada por modelos cosmológicos e simulações em supercomputadores. O que ele revelou é simplesmente estarrecedor, e está fazendo os cientistas repensarem os fundamentos sobre como o universo se organiza. O que são os filamentos cósmicos? Para entender essa descoberta, primeiro é preciso compreender o que são os filamentos cósmicos. Eles são os maiores objetos estruturais do universo, embora não sejam objetos no sentido convencional. Imagine o universo como uma teia gigante. Nessa teia, os fios são formados por bilhões de galáxias, matéria escura e gás, conectando pontos de altíssima densidade, chamados de aglomerados de galáxias. Entre esses filamentos, existem enormes vazios cósmicos, regiões com pouquíssima matéria, quase completamente desertas. Esses vazios podem ter centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, enquanto os filamentos podem se estender por até 1 bilhão de anos-luz ou mais. É como se o universo fosse uma espécie de esponja ou rede, onde toda a matéria visível e invisível está organizada em fios, que se cruzam em nós gravitacionais, os locais onde se formam superaglomerados de galáxias. Como sabíamos que eles existiam? A existência dos filamentos cósmicos foi prevista pela primeira vez através de simulações computacionais, que modelavam a evolução do universo desde o Big Bang. Essas simulações mostravam que, devido à influência da gravidade, a matéria se aglutinaria em uma rede tridimensional. Porém, havia um problema. Esses filamentos são formados majoritariamente por matéria escura, que não emite luz e não pode ser observada diretamente. Até então, só podíamos inferir sua existência analisando a distribuição das galáxias, que parecem se alinhar em padrões lineares e emaranhados, sugerindo que estão seguindo o contorno desses fios invisíveis. O papel do James Webb na descoberta. James Webb Space Telescope foi projetado para enxergar o universo de uma forma que nenhum outro telescópio havia conseguido antes. Seu poder está na observação do infravermelho, que permite atravessar poeira cósmica e detectar luzes extremamente antigas, emitidas bilhões de anos atrás, quando as primeiras estruturas estavam começando a se formar. Em 2023 e 2024, o James Webb foi direcionado para regiões específicas, onde os astrônomos já suspeitavam da existência de filamentos cósmicos. O que ele encontrou surpreendeu até os mais otimistas. O telescópio captou a presença de enormes filamentos de hidrogênio ionizado e gás primordial, com centenas de milhões de anos-luz de comprimento, conectando galáxias recém-formadas a regiões de maior densidade. Pela primeira vez, foi possível visualizar claramente essas estruturas, não apenas pela posição das galáxias, mas também pela detecção direta do gás intergaláctico que compõe esses fios. Esses filamentos funcionam como superestradas cósmicas, conduzindo matéria e energia pelo universo, alimentando a formação de novas galáxias e acelerando sua evolução. Imagens que mudaram a ciência. As imagens liberadas pela James Webb não são imagens comuns. Elas não mostram simplesmente pontos brilhantes no espaço. Ao serem processadas, revelam um verdadeiro mapa cósmico, linhas tênues, quase fantasmagóricas, conectando grupos de galáxias como se fossem artérias de um ser vivo colossal. Em alguns casos, foi possível observar que as galáxias, ao longo desses filamentos,
estão alinhadas na mesma direção, sugerindo que a própria rotação e dinâmica interna dessas galáxias é influenciada pela estrutura do filamento ao qual pertencem. Isso abre uma nova linha de investigação. Será que a posição de uma galáxia na teia cósmica determina seu destino? O mistério da matéria escura, grande parte do que compõe esses filamentos, é matéria escura, que continua sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna. O James Webb não vê diretamente essa matéria, mas consegue rastrear seus efeitos, observando como a luz de galáxias distantes é distorcida menos um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Essas distorções confirmam que há imensas quantidades de massa invisível permeando os filamentos. É como se o universo fosse sustentado por esqueletos invisíveis que moldam tudo o que vemos. Essa descoberta fortalece ainda mais a hipótese de que a matéria escura é o verdadeiro cimento estrutural do cosmos, mantendo unidos os filamentos, galáxias e aglomerados. O enigma dos vazios cósmicos. Se os filamentos são as estradas do universo, os vazios cósmicos são os desertos. E aqui surge outro mistério. Por que esses vazios são tão vazios? As imagens de James Webb confirmaram que os vazios são ainda mais desprovidos de matéria do que se imaginava. Isso levanta perguntas sobre a distribuição inicial da matéria após o Big Bang e sobre os processos que esculpiram essa teia cósmica. Estariam os vazios crescendo? Com o tempo, eles poderiam influenciar a expansão acelerada do universo, ou talvez haja fenômenos desconhecidos acontecendo nesses espaços aparentemente desolados, vida no cosmos, e os filamentos. Embora os filamentos sejam majoritariamente compostos de gás, matéria escura e galáxias, sua descoberta também levanta questões sobre a possibilidade de vida no universo. Alguns astrônomos estão começando a especular se certas regiões da teia cósmica poderiam ser mais propícias ao desenvolvimento de vida. A quantidade de matéria, a presença de elementos pesados, a disponibilidade de energia e a densidade de galáxias em um filamento podem criar ambientes mais ou menos favoráveis para o surgimento de planetas e, quem sabe, de civilizações avançadas. Se a nossa própria galáxia está localizada em um filamento, isso poderia indicar que viver próximo a essas superestruturas é uma vantagem cósmica. Reescrevendo os livros de astronomia. O impacto das descobertas de James Webb sobre os filamentos cósmicos é tão profundo que muitos cientistas acreditam que precisaremos reescrever partes inteiras dos livros de astronomia. Antes, imaginávamos o universo como um mar homogêneo de galáxias distribuídas aleatoriamente. Agora, sabemos que tudo segue um padrão altamente organizado, ditado pela gravidade e pela presença da matéria escura. Essa nova visão do cosmos muda como entendemos a formação das primeiras galáxias, a dinâmica dos aglomerados, o papel dos vazios cósmicos, a evolução do próprio universo. O que vem agora? O James Webb apenas começou sua jornada. As primeiras imagens dos filamentos cósmicos são apenas a ponta do iceberg. Futuramente, missões ainda mais avançadas, como o Nancy Grace Roman Telescope e telescópios de rádio na Terra, como o Square Kilometry ARA, vão aprofundar ainda mais nossa compreensão dessa gigantesca teia. Além disso, físicos teóricos já estão trabalhando em novos modelos para entender como a energia escura, responsável pela expansão acelerada do universo, interage com essa estrutura colossal. Conclusão: somos parte da teia cósmica quando olhamos para o céu. Raramente pensamos que estamos literalmente suspensos em um fio da teia cósmica. A nossa galáxia, a Via Láctea, não está isolada. Ela é apenas um nó, uma gota de luz conectada a bilhões de outras, através de filamentos que se estendem por distâncias quase inimagináveis. O que o James Webb revelou é mais do que uma descoberta astronômica.
É uma revelação filosófica e existencial. O universo não é caótico, ele é profundamente organizado, estruturado em uma rede invisível, onde tudo está conectado. E nós, seres humanos, vivendo em um pequeno planeta, ao redor de uma estrela comum, fazemos parte dessa grandiosa tapeçaria cósmica.